Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, a União Espírita Cristã, que recebe a todos vocês nessa noite de quinta-feira tão agradável. Desejando a todos muita paz, muita harmonia. E aproveito o ensejo para lembrar também, para a gente tirar o som dos nossos aparelhos celulares. Isso é muito importante, tá bom? E eu vou fazer uma leitura aqui inicial do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu vou abrir aleatoriamente a página, tá bom? Pelo lado melhor. Para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento, a fim de que a misericórdia se te instale no coração. Ninguém nega o mérito da crítica construtiva, nascida nos mananciais da justiça. Contudo, quanto puderes, deixa que a compreensão nascida do amor te presida as manifestações. Conquanto estejamos todos submetidos aos princípios de causa e efeito, não olvidemos que Deus é amor, concedendo-nos os recursos de que careçamos para a integração com as leis universais que nos farão felizes para sempre. Para que a misericórdia te ilumine os sentimentos, considera os nossos irmãos em humanidade pelo lado melhor em que estimariam estar agindo. Esse companheiro abandonou as tarefas que lhe competiam na seara do bem, no entanto, provavelmente adotou essa medida não por espírito de infelicidade aos compromissos assumidos, e sim por lhe ter faltado a precisa resistência. O outro, que entrou na sombra da delinquência, não terá falhado porque a crueldade lhe dominasse o espírito, mas por não haver conseguido ainda senhorear a própria natureza, suscetível de queda nas tramas da obsessão. Aquele outro, que desertou das obrigações domésticas, não haverá fugido aos próprios deveres por falta de amor aos familiares, e sim por lhe esmorecerem as forças no trato com as responsabilidades da vida. Outro ainda deslanchou para esse ou aquele hábito infeliz, não porque assim o desejasse, mas temendo resvalar na criminalidade a que se sentia impelido pela insistência de longas tentações. Deixa que a misericórdia te auxilie em todas as ocorrências, a fim de que possas tudo interpretar pelo lado melhor das pessoas e situações do caminho, de modo a que o lado melhor de teus problemas próprios seja também visto. Lembremo-nos de que Deus nos governa, a cada um pelas forças da justiça, mas nos compreende e espera a todos com um infinito amor. De nossa parte, uns diante dos outros, saibamos igualmente compreender e esperar. Queridos irmãos, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento, fixando em nossa tela mental, nosso irmão maior, Jesus. Pedindo aos trabalhadores espirituais desta casa, presentes, que possam nos auxiliar, que possam conduzir este momento, este trabalho, para que os nossos corações possam ser tocados
possam ser inspirados e que nós, portanto, saiamos daqui preenchidos de paz, de bem-estar. Possamos, desta forma, regressar aos nossos lares, levando a todos, aqueles a quem amamos, a paz que aqui buscamos e que certamente nos será dada. Que Jesus, então, abençoe a esta casa e a todos nós. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós temos... Eu puxei a folha, nem precisa, né? Porque é o querido irmão, né? Nosso amigo, tarefeiro da nossa casa, Luiz Henrique Machado, vai nos falar com o tema Um Pouco de Fermento. E é isso. Muito obrigada, Luiz Henrique, por estar aqui conosco. É uma alegria imensa receber aqui você. Bom? É isso. Boa palestra. Posso fechar aqui, né? Alô? Deixa eu tentar, gente. Boa noite. Ai, que coisa boa poder estar aqui, nessa tarefa, olhando vocês, recebendo essa vibração, essas vibrações de vocês, nessa nossa querida e amada casa, rostos que a gente não vê de algum tempo, revendo de novo, é uma alegria muito grande. Para todos nós que trabalhamos há tantos anos aqui nessa casa, confesso que aprendemos tão pouco, né? Mas estamos insistindo, eu estou insistindo. Elas não, estão aprendendo bastante, eu estou devagar, mas estou caminhando. Prometo que eu não vou desistir da luta de aprender um pouco mais. E por isso mesmo, aproveitando a oportunidade de trabalho que me foi dada na noite de hoje, trago para a nossa reflexão na noite de hoje, esse tema, um pouco de fermento, que a princípio assim parece que não tem nada a ver. Mas quem sabe e conhece a capacidade ou o poder de um fermento numa cozinha, sabe que ele pode fazer muita coisa, não é? E trazendo desse livro maravilhoso, Fonte Viva, Psicografia de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, pelo seu mentor espiritual, Emmanuel. Meus irmãos, um pouco de fermento. Emmanuel vai buscar em Paulo de Tarso, no capítulo 5, sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, essa frase aqui, um ensinamento que Paulo de Tarso estava dando, através da sua epístola, estava levando aos irmãos de Corinto. E ele fala, né, assim, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Aí eu fui lá buscar na epístola dele qual era o contexto desse ensinamento. Não convém agora no momento, mas que faz muito sentido. E faz muito sentido sem mesmo ter ido lá. Porque só, para a vida da gente, porque só o que Emmanuel discorre aqui para nós, sobre essa frase, vale para um ensinamento, uma orientação para a nossa vida inteira, para uma existência inteira. Porque implica esse ensinamento uma orientação para a nossa vida do dia a dia, de relação com quem quer que seja, com o nosso próximo, com o nosso distante, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos inimigos, com os nossos colegas de trabalho. Ou seja, são orientações que nos ensinam a nos conduzir na vida diante dos outros e diante principalmente de nós mesmos, com a nossa própria consciência.
em relação à consciência universal que vem do nosso Pai. Então, ele começa assim o ensinamento, Emmanuel. Ninguém vive só. Isso é uma verdade, não é? Alguém consegue imaginar alguém vivendo só, sem precisar efetivamente de alguém? E sem sentir necessidade de oferecer alguma coisa a alguém? Olha só que interessante. A gente não consegue conceber a gente só, sem receber e sem dar, e sem doar. E a gente percebe aí que a vida é essa troca eterna de doar e receber. É dando que se recebe. A gente doa primeiro e recebe mais. É o ensinamento cristão de Jesus. Batei e abri-se-vos a porta. Pedi e obtereis. Ou seja, nos convidando sempre à primeira atitude em direção ao outro, em direção ao bem. Não nos convidando à inércia, esperando que venham a nós o socorro às nossas necessidades. Mas antes que a gente bata na porta, que a gente peça, para que a gente tenha uma atitude firme na disposição de fazer alguma coisa para o outro, fazendo para si mesmo. Então ninguém consegue imaginar que alguém possa viver só para ser feliz, para buscar e entender a felicidade. Essa troca sempre vai existir, em todos os setores de nossa vida, ou segmentos, se assim preferirem. Nossa alma, continua o ensinamento de Emmanuel, nos ensinando Emmanuel. Nossa alma é sempre núcleo, olha só gente, que profundeza de frase, de ensinamento. Nossa alma, a minha e a sua, a nossa alma é sempre núcleo de influência para os outros, para os demais. Isso quer dizer que a gente nunca, por mais que queira, a gente vai querer se isolar, deixar de ser notado por quem quer que seja. Alguém sempre vai nos ver, alguém sempre vai nos notar. Por isso mesmo, alguém sempre vai saber o que eu penso, o que eu faço, o que eu gosto. Isso está dentro de nós. Isso influencia os demais. O que eu penso, o que eu gosto, as minhas atitudes e vice-versa. Eu vou estar sempre olhando para alguém. Aquela pessoa que se torna objeto de interesse, ou meu cerne desperta o cerne de interesse da minha pessoa, em qualquer situação, em qualquer circunstância particular que seja, eu vou observar. Então a gente está sempre observando e sendo observado. Como que alguém pode viver só por aí? Se eu consigo trocar com alguém só pela observação das atitudes ou do comportamento daquelas pessoas, eu já não estou mais só. Eu não vivo só para mim observar. Eu já estou trocando relação com a outra pessoa. Mesmo que não seja através de palavras, mas de pensamento, de olhar. Aí, ele continua nos ensinando, Emmanuel. Nossa linguagem, nossos atos, possuem linguagem positiva. Vou deixar assim por agora. Lá na frente ele vai ver o outro lado, vai falar sobre o outro lado. Nossos atos possuem uma linguagem positiva. E assim que vem, lembrei agora daquele ensinamento, que a palavra, mais ou menos assim, que a palavra atrai, mas o exemplo traz consigo uma multidão de pessoas.
arrasta as pessoas. A palavra atrai, mas o exemplo arrasta as pessoas. Esse é o poder. Assim, nossas palavras, nossos atos possuem linguagem positiva. Então, os nossos atos são muito importantes para as nossas vidas. Porque estão sempre influenciando outras pessoas. Alguém. Por mais que a gente negue ou não queira, a minha vontade, muitas vezes, não entra na intimidade do desejo do outro. Ele tem as vontades dele ou dela. A gente não consegue penetrar. Então, por mais que eu não queira influenciar alguém, eu posso estar influenciando. E ele fala, ensina, nossas palavras atuam à distância. O que isso estava refletindo? Atuam à distância. Será que eu preciso gritar para alguém me ouvir longe? Não é isso. Porque a minha palavra, a nossa palavra, ela passa de ouvido a ouvido, de boca em boca. Vai longe. Entre aspas, vulgarmente falando, o telefone sem fio, não é bem assim, mas mais ou menos, para a gente ter uma ideia. As palavras elas se projetam no tempo e no espaço. Alcançam distâncias. Qual distância? Não sei. A gente não sabe. Ele vai falar mais na frente que a gente não tem condições de medir a influência que a gente exerce sobre as pessoas e sobre o mundo externo. Mas tem a capacidade e condição de aquilatar a qualidade dessa influência que estamos oferecendo para alguém. Isso nós temos condições. Emmanuel vai nos falar isso. Então, as nossas palavras atuam à distância. Alguém pode falar, Luiz Henrique falou isso, Luiz Henrique falou aquilo, olha só, e vai com o vento, vai no tempo, vai no espaço, reverberando e falando. Olha a responsabilidade da palavra. Jesus, lembrei agora, nos ensina a usar a palavra com sabedoria. Que o vosso dizer seja sim, sim e não, não. O que quer dizer isso? Que a gente só deve dizer para as pessoas falar sim, sim e não, não? É que nós devemos aprender a medir as nossas palavras, a medir o que a gente fala, justamente porque as palavras influenciam e percorrem distância, influenciando pessoas. Olha a responsabilidade que as nossas palavras também nos acarretam, não é? Então, Jesus sabiamente, conhecendo como Ele nos conhece, nos ensina naquela época, que esse ensinamento serve para nós muito bem nos tempos de hoje, e acho que por muito tempo ainda, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Luiz, fala somente o necessário. Pensa antes de falar. Isso é falar com sabedoria. Não preciso ser sábio. Quando a gente mede as nossas palavras, isso é atitude de um sábio. Ou de um aprendiz de um sábio. Não é aquele inconsequente, não de um inconsequente, ou de um irresponsável, ou simplesmente daquele que se acha que sabe tudo e fala o que não reflete, e às vezes falando o que não deve. E Emmanuel vai dizer as consequências disso para nós, aqui mais na frente. E por isso tudo, ele fala, por tudo isso que nos acontece, nós estamos tão entrelaçados uns com os outros, não vou falar dependentes, essa palavra é muito forte, mas estamos tão assim, entrelaçados na vida uns com os outros, que ele fala, achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Gente, sabe o que é isso? Magnetismo.
a força de atração ou de repulsão em que nos move, que emitimos pelos nossos pensamentos e sentimentos em relação a uns e outros. Esse magnetismo pode nos afastar de pessoas e nos aproximar de pessoas, de nos aproximar mais de outras do que outras, e nos afastarmos mais de outras do que aquelas outras. São energias que trazemos conosco e estamos dentro embebidos, né, dentro dessa energia universal. E ali está todo o magnetismo, que troca, que permuta, que faz troca conosco. Ao mesmo tempo estamos doando e recebendo, sem saber, mas toda hora. Enquanto você estiver respirando aqui, você está doando e recebendo energia. Olha o cuidado que devemos ter sobre o que nós... Como eu exerço essa doação? Justamente pela vibração do que eu sinto e do que eu penso, do que eu desejo. Eu emito as vibrações magnéticas através desses sentimentos. Percebe a importância disso tudo para nós? Por isso que Kardec nos ensina que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão não é aquele que já virou santo, não é aquele que já aprendeu tudo, porque ele sabe que é impossível, mas aquele que domina as suas más paixões e com isso busca a sua transformação moral. A nossa transformação moral vem não de virar anjo para depois, né, transformar moralmente, mas primeiro eu domo os meus ímpetos, o que eu preciso domar as minhas más paixões. Nesse trabalho, quando eu consigo domar e descobrir minhas más paixões, vai ficando quem? Vai ficando das boas. Vai ficando até algumas que você não sabia que tinha, que você descobre no caminho. É verdade, gente. E é um raciocínio lógico. Quando eu elimino o mal, eu percebo o bem. Em qualquer lugar, em qualquer situação. Principalmente dentro de mim, dentro de você. Esse é o esforço que nos convida Jesus. E o Espiritismo, o cristianismo redivivo, através de nossos mentores espirituais. Como Emmanuel. Continuando. Como ele fala que nós estamos todos dentro, exercendo esse magnetismo uns com os outros, aí ele fala, ações e reações caracterizam-nos a marcha. Estamos toda hora agindo e reagindo nessa influência, nessa troca, nessa influenciação de magnetismos com os outros. Magnetismo, como é que eu exerço isso? Com todas as expressões do seu corpo e da sua alma. Vai depender do que você está oferecendo. Como assim? Encontrar uma pessoa amiga de longe, dar um oi, enxergar, fazer ela notar, saber que ela foi notada. Estou passando uma energia positiva para ela, um magnetismo bom, ela sorri. Encontrar com alguém, dar um sorriso, sincero. A outra recebe aquela energia, aquele sorriso, e naturalmente ela se abre no outro. E às vezes a pessoa está precisando daquele sorriso. Mesmo triste, ela recebe o sorriso de alguém. Isso é magnetismo. Estamos enviando magnetismo com isso. É uma ação e a reação de alguém que sorri para você também. Quando eu vejo alguém querido e dou sempre meu primeiro passo, não esperando o outro, como nos ensina Jesus. Eu ofereço um abraço. Há magnetismo mais forte do que um abraço? Gente, é muito forte.
você abraça alguém, você cura alguém de algum mal naquela hora. Pode até curar. Se você fizer de coração, mostrando o desejo da sua felicidade e a tua alegria de encontrar aquela pessoa. Magnetismo é isso. Essa energia que você doa para alguém, que você leva para alguém. Mas por isso que devemos tomar cuidado com as ações e reações, porque o contrário também é verdadeiro. Toda vez que eu fecho a cara para alguém que me passa a rua, faço cara de rancor, cara de enfesado, cara de briga, eu estou convidando aquela pessoa a me oferecer a mesma energia. Olha que mundo ruim é esse que fica. Mundo em que as pessoas se encontram, fecham a cara, travam os dentes, rilham os dentes, e faz questão de mostrar, eu te odeio, sem falar. Eu não falo, você é indiferente para mim, vira o rosto. Gente, isso acontece, né? A gente sabe que acontece, somos humanos, e sabe que mas, e sem julgamento estamos falando isso, estamos só se comentando, né? Refletindo. A gente tomar cuidado com o que a gente está oferecendo, porque cada ação que nós oferecemos, somos responsáveis pela reação daquilo que oferecemos. É preciso, continua Emmanuel, é preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Aí que eu gostei, né? Porque às vezes a gente gosta de fazer uma coisa, ou pensar uma coisa, ou desejar, ninguém está vendo. Mentira, ninguém está vendo. Ninguém está vendo perto de mim, fisicamente, mas como nos ensina Paulo de Tarso, normalmente somos seguidos por milhões ou milhares de testemunhas. Plano espiritual. O próprio Paulo nos leva a esse pensamento. O mundo espiritual nos vê. Não tem jeito. Então, a nossa conduta é sempre um livro aberto. Posso esconder de todo mundo. Todo mundo que eu interajo no corpo material. Mas o mundo espiritual está me vendo. Se torna aberto para ele. Mas, sempre, não falamos no início que essa troca, sempre alguém vai nos ver, de algum jeito. E quando a gente pensa que está escondendo algo de alguém, pessoas já viram o que já fizemos e o que queríamos esconder, e já sabem. Nada fica escondido. Tudo que é oculto precisa ser revelado, uma hora ou outra. Ou alguém nos vê, e a gente acha que ninguém viu, mas uma pessoa viu, 2 olhinhos viram, aí de repente tem 200 olhos já sabendo e vendo. Ou então você se trai, ou você escondeu, ninguém viu, você acaba se traindo. Então, nossa conduta é um livro aberto. Não tem jeito. Por isso, o ensinamento de Jesus, vigiai e orai. Olha só o que Emmanuel fala. Quantos de nossos gestos, gente, isso é muito importante. Para mim, assim, me calou fundo assim no coração. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Vamos pensar primeiro pelo lado positivo. Como tantos gestos nossos, de vocês, que vocês acham insignificantes, mas que alguém vai ver e vai achar tão grandioso aquilo para a vida dele ou dela, que vai ajudá-la a mudar de vida,
Acreditem. É isso que Emmanuel está nos ensinando. E isso é verdade. Ele nos ensina aqui, vai falar, que eu já falei aqui, que a gente não pode aquilatar a influência que a gente exerce sobre as pessoas, que não consegue. Então, por isso, uma palavra insignificante que você acha que não deve ser dita para alguém porque é pequena, um gesto insignificante, não acredite nisso. Faça que a pessoa não vai notar, ou que não vai achar que... Enfim, se for bom, faça. Porque tudo que é feito de coração e espontaneamente torna-se benéfico para nós e pode se tornar benéfico para alguém. Da mesma forma, o outro lado, um gesto insignificante que a gente acha que não vai fazer mal a ninguém, às vezes faz muito mal. A gente não sabe o que se passa no coração do outro. A gente não sabe. A gente pode imaginar. Ah, Luiz vai ficar sentido com isso. Não vai ficar sentido com isso que eu vou falar. Aí vem uma frasezinha, alguma coisa boba, para quem diz. Mas aquilo toca tão fundo no coração do Luiz, naquele momento que ele está passando, ele está vivendo aquilo, aquela dificuldade, fala. Ele vai lembrar, vai ficar triste. Então a gente não tem dimensão. É preciso que a gente saiba exatamente o que falar, que pense, que reflita. Chico Xavier ensinava para nós, em suas palestras, que se você estava com raiva de alguém, principalmente briga de marido e mulher, antes de responder a um e o outro, mas isso serve para qualquer um, a qualquer grau de relacionamento, né? Qualquer nível de relacionamento, de amizade e tal, filho familiar, né? Filho para mãe, para filho, para irmão, toma 10 copos d'água antes. Se tomou 1 ou 2 e passou a vontade de falar, de revidar, está tudo bem. Se não passou, vai até 10. Se não passar, vai ficar com a barriga tão cheia que vai perder a vontade de trocar acusações, né, de revidar. Ou seja, nos convidando ao pensamento contínuo, à reflexão contínua e sempre. Esses ensinamentos, meus irmãos, servem muito para mim, muito mais para mim que falo, porque as minhas orelhas, meus ouvidos, estão mais próximos da minha boca do que as orelhas e ouvidos de vocês. Primeiro são para mim esses ensinamentos. Então a gente vive no dia a dia o desafio de viver melhor, de aprender a viver melhor, com a gente mesmo e com outras pessoas. E às vezes os desafios são tão grandes, que você acha que já está fazendo muito, aí você vê, não para e não cessa o desafio. Que você é convidado ainda, como nos diz Jesus, né? Se te solicitarem a capa para caminhar com o inimigo, se quiser te tomar, ofereça o rosto, né? Se bater no rosto, ofereça o outro. Se te pedir a capa, oferece também a sua túnica. E vai com ele, com o adversário. Estes são os ensinamentos que não são frases de efeito, que devem ficar imorais, mas que devemos nos esforçar a trabalhar mesmo. Se a gente quiser realmente se transformar e aprender a viver melhor conosco mesmo, então estamos sempre convidados a desafios dentro da nossa própria convivência, dentro dos nossos próprios lares, primeiramente, e depois nos outros setores da sociedade também. Sempre. Por isso que Emmanuel fala, ninguém vive só. Ele começou falando assim. Nem que um e o outro vive brigando, mas não vive só. A gente precisa sempre de alguém. E alguém sempre precisa da gente. Então, como me calou fundo esse ensinamento, quantas frases, lendo de novo, aparentemente inexpressivas.
É isso mesmo. Quantas frases aparentemente inexpressivas arrojadas de nossa boca estabelecem grandes... Não, essa é outra. Quantas frases aparentemente inexpressivas arrojadas de nossa boca estabelecem grandes acontecimentos. Já aconteceu isso comigo, de eu não falar coisas dentro da família, dentro do meu trabalho, que eu achava que não devia falar, que não era importante, e a coisa aconteceu, e se eu tivesse falado antes, aconteceria e tinha poupado muitos dissabores. Eu lembro disso perfeitamente, sabe, essas ocasiões. Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. Que esses grandes acontecimentos sejam para o bem. Não os grandes acontecimentos que trazem penúria para as nossas vidas, por levarmos queda ou dissabores para o outro. Mas acreditar, quando a gente tem boa fé, acreditar que aquela palavrinha, aparentemente à toa, boba, ou aquele pensamento, aquele raciocínio que a gente acha pueril, até ingênuo, não deva ser dito. Diga. Diga. A gente tem que dizer. A gente tem que dizer. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Aí vem a nossa escolha. E precisamos saber disso, não é? A gente precisa ter consciência disso. É importante a gente ter consciência disso. O que estamos oferecendo para alguém é algo bom ou ruim? Como acabei de falar o ensinamento de Kardec, que Kardec traz para nós, para a gente se melhorar, primeiro domar as más paixões, é importante a gente reconhecer os nossos defeitos, as nossas dificuldades íntimas. Como que eu vou melhorar alguma coisa que eu acho que eu não devo melhorar? Que eu não enxergo ou não quero enxergar, que eu não tenho? Como eu vou curar um erro, ou refazer um erro, consertar um erro, se eu acho que eu não errei? É a mesma coisa, vou continuar errando. Como que eu vou deixar de fazer o mal, se eu não tiver a coragem de perceber que eu faço o mal para alguém? Às vezes. É nós conosco mesmo. Nesse momento de decisão, é nós com a gente mesmo, com a nossa consciência, com o nosso todo passado de espírito universal, refletindo. E quando a gente começa a refletir assim, a gente começa a dar mais um espaço para o outro errar. No sentido de não cobrar em demasia os erros do outro. Tudo é um trabalho interior, tudo é um trabalho pessoal. Todo aprendizado depende de minha vontade de aprender. É aquele ensinamento de Jesus. O que você quer? Está querendo alguma coisa? Peça para obter. Ou bata na porta para ela se abrir. A porta vai abrir sozinha. As coisas vão cair do céu sem você ter vontade mesmo firme, como aço de boa têmpera, como diz os hindus, para adquirir, para querer, ter firmeza, vontade. E Jesus nos traz esses ensinamentos: paz na terra e boa vontade para com os homens. Interessante que a gente só vai obter a paz
se os homens tiverem boa vontade. Sem boa vontade, a gente também não faz paz com ninguém, nem com a gente mesmo. A gente precisa ter boa vontade, adquirir boa vontade, a vontade de querer mudar, fazer diferente, se melhorar. Mas isso, cada um no seu tempo, com a sua consciência, com os seus passos. Mas é preciso que a gente já saiba disso, que só assim a gente consegue se transformar. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Olha a responsabilidade dos dirigentes. Servos inspiram administradores. Ora, olha a responsabilidade dos servos, ou aqueles que se encontram dirigidos por alguém, em qualquer tarefa na vida. Seja no trabalho, seja aqui na nossa UEC, seja no trabalho profissional, dentro dos nossos lares também. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Nos faz Emmanuel essa pergunta. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Está me indicando que eu estou indo para um bom caminho, um caminho de paz, um caminho que me traz tranquilidade de consciência. Tranquilidade de vida é relativo, ainda mais no planeta de prova e expiação, que apenas começou o seu trajeto de regeneração, bem no começo. Então, ainda há muitas dores e muitos males, não é? Então, com licença. Então, temos muitas coisas a vencer. Então, qual o caminho que a nossa atitude está indicando? E a gente sabe, a nossa consciência sabe, gente. O ser humano pode mascarar a sua consciência, esconder, jogar lá no porão embaixo, né? Sótão em cima, né? Pode guardar lá no porão, ou no sótão também, em algum lugar, compartimento. As coisas que não quer mostrar a sua consciência, mas não tem jeito. Fatalmente a consciência, sua hora, vai te mostrar o que você deixou empoeirado no sótão ou no porão. E você vai ter que lidar com isso. Não tem jeito. Então é por isso que ele nos deixa essa pergunta. O que as minhas atitudes estão me levando para um bom caminho? Um caminho onde a minha consciência vai estar tranquila? Não vou estar infeliz vivendo no mar de rosas, como eu estava falando. Mas, agora eu acho que viver, nos ensina os Espíritos, que o maior mar de rosa que a gente pode encontrar aqui na Terra é viver em paz consigo mesmo. Paz com a sua consciência. É estar em paz com a sua consciência. É o verdadeiro tesouro que a gente pode obter aqui na Terra. Quantas dores, quanta inquietude, e muitas mentes e muitos corações aflitos, não é? Aí ele fala, aí vem, um pouco de fermento leveda a massa toda, não é? Vocês que gostam de fazer bolo, eu já vi minha mãe fazer, e minhas irmãs fazerem bolo, né? Você bota um negocinho, um tabletinho ou dois, faz um bolão em todo tamanho, bonito. Não é exagerado também assim não, né? Mas assim, um bolo assim, com 2 tabletinhos, um tabletinho. É isso que ele quer dizer, gente. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Um pouco de boa vontade, em atitudes boas, em querer aprender. Um pouco disso leveda a massa toda. Se você se contagia e contagia todo mundo que está à sua volta. É isso que ele quis dizer. Foi isso que Paulo quis dizer aos coríntios, lá na igreja de Corinto. Porque estavam passando um momento difícil da relação lá dos trabalhadores de lá.
Então ele fala isso, um pouco de boas atitudes contagia todos os demais. O exemplo por tudo isso que Emmanuel nos falou. Porque as pessoas nos veem pelas atitudes, pelos nossos gestos, pelas nossas palavras. Isso contagia, isso arrasta a multidão. O exemplo. Esse fermento que Emmanuel nos convida a colocar, a levedar em nossa existência. Que para a gente se esforçar a colocar o bom levedo, o tempero dessa boa vontade, de bons sentimentos, da atitude do bem, de não revidar, de procurar se conter numa hora de estresse, de chateação, não reagir de uma forma intempestiva demais, que possa te fazer se arrepender o resto da vida. É essa levedura, um pouquinho desse fermento, é que ele nos convida a colocar em nossas vidas. Porque assim contagiamos a massa do bolo e a massa de gente que nos olha, que nos vê. Não dispomos, agora que ele fala o que eu disse anteriormente, não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência. A gente não sabe o quanto que estamos influenciando ou deixando de influenciar alguém, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial dessa influência que estamos exercendo sobre alguém. Podemos analisar a extensão de podemos examinar a qualidade essencial dessa nossa influência. Se ela é boa ou se ela é ruim. Se ela é boa ou se ela é má. Se ela é saudável ou é insalubre. Se levanta ou derruba alguém. Se estende a mão ou deixa a pessoa caída ou é indiferente. É necessário a gente refletir sobre isso, né? Aí ele nos ensina: acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. Tudo que fazemos, emanamos e projetamos, volta para a minha vida. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade, voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Invariavelmente. É a lei de ação e reação. Isso é uma lei física e também moral. Fluxo e refluxo, como se fosse a maré, enchendo e vazando, a onda vem e depois volta. Tudo que despejamos na vida, tudo que oferecemos na vida, tudo que oferecemos à vida e na vida, a vida nos traz de volta. Porque está em nós. A gente não vai se desvencilhar. Se for coisas boas, por isso que ele fala para a gente se acautelar com o que a gente faz e fala. Sendo coisas boas. Que maravilha. Todos vocês vão estar imersos nesse magnetismo saudável e salutar que você oferece. E curador também. Esse magnetismo do bem, muitas vezes cura não só a alma, cura o físico também. Para obtermos qualquer cura, primeiro precisamos querer. E eu posso querer a cura, e só posso obter a cura quando o meu espírito se apronta para isso. Ou seja,
Preciso curar minha alma, buscar curar minha alma primeiro, antes de qualquer coisa. Querer curar a mim mesmo, para depois ver curada outras coisas, o meu corpo, os meus olhos. Então, que esses ensinamentos, meus irmãos, fiquem para nós, não é? Para todos nós. Muita paz. Luiz Henrique, a gente quer te agradecer por essas lindas palavras. Nós recebemos o seu carinho, o amor dessas suas palavras, esse magnetismo que você falou tanto aí para nós, foi sentido, certamente, por todos nós. Então, muito obrigada. Você trouxe o fermento e trouxe também várias receitas, né, para a gente. Que bom, Emmanuel é maravilhoso. Então, meus irmãos, a nossa amiga Rita vai dar os avisos da nossa casa e vai fazer a nossa prece final, tá bom? Ritinha. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande eu estar aqui novamente nessa mesa. Estava ansiosa para estar retornando, né? Nossa casa está retornando aos poucos, mas para isso agora eu vou falar algumas. Primeiramente eu vou falar da próxima semana. A nossa palestra vai ser remota, vai ser projetada aqui no telão, ao vivo, mas vai ser projetada, né? O palestrante não vai estar presente, que vai ser o José Augusto de Almeida, tarefeiro lá da Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro. A gente lembra que a livraria está aberta durante a semana, de 9 às 12 horas e de 13 às 17, e também no horário da doutrinária. E junto com a livraria está sendo apresentado também os trabalhos do Grupo Mão de Fada, né, os trabalhos de artesanato. Assim que a gente terminar aqui, vocês podem estar dando uma olhada lá. Como o Luiz Henrique começou a falar, nós estamos tendo no sábado a evangelização infantil, que começa às 9 horas, tá? Vocês estão convidados a trazer os filhos, os netos, os sobrinhos, e também a mocidade, que é das 17 às 18h45. Então, pessoal, é muito bom a gente estar retornando, não é verdade? Mas a gente sabe que a casa, para ela voltar a todo funcionamento, ela demanda custos, né? Nós temos energia para pagar, material de limpeza, água, né? Então, cada salão que funciona, ele gera despesa. E devido a esse período em que ficamos parados, né, muitos sócios colaboradores deixaram de colaborar. E a própria paralisação em si, né? A gente tinha o Bazar das Delícias, que nos dava renda, tem o Bazar da Solidariedade, que também nos trazia renda aqui para casa. Então, a gente quer voltar com tudo isso, né? Para que a nossa casa voltar também a tudo funcionar normalmente, né? Se Deus quiser, que nada nos impeça. É claro que a gente sabe que se houver alguma mudança aí nas questões sanitárias, infelizmente, a gente também tem que se adequar, né? Então, a gente está precisando de tarefeiro. A biblioteca está precisando de funcionar, precisa organizar os livros, precisa catalogar. Nós estamos com muitos livros doados, precisam ser separados. Precisamos de alguém para ficar nesse horário, por exemplo, da palestra. Se eu não me engano, eu ficava antes das 17 horas até o horário que começava a palestra, a biblioteca funcionava. E vocês tinham a oportunidade de estar pegando os livros emprestados para estar levando para os seus lares, né?
E a pessoa responsável, que era responsável pela biblioteca, atualmente não vai poder vir mais, que ele está adoecido, que era o Alcemir, tarefeiro fiel aqui da nossa casa, assíduo. Infelizmente, ele não vai poder mais estar assumindo essa tarefa. Então, é uma das tarefas que a gente está precisando de ajuda. Vamos retornar com o Bazar das Delícias. Também estamos precisando de tarefeiros para colaborar também para o Bazar das Delícias. Vamos retornar com o Bazar da Solidariedade também. Estamos pedindo também doações, né? Fazer aquela arrumação lá no guarda-roupa, daquelas roupas que a gente não quer mais, que a gente emagreceu ou deu uma engordadinha, não cabe mais. Roupas boas, viu, gente? Não pode ser roupas que não deem mais para serem vendidas, não. Calçados, utilidades do lar, né? Passem para os familiares, para os amigos que tiverem alguma coisa em casa que não esteja utilizando mais, para trazer para a gente. Tá bom? Para a gente estar voltando com o Bazar da Solidariedade. E o que todos eu acho que estão aguardando, o passe. A nossa tarefa do passe também precisa retornar. Não é mesmo? Eu já pedi autorização ao departamento mediúnico, né? E a gente está com uma dificuldade de alguns tarefeiros, devido a problemas de saúde, questões familiares, né? Mas a gente está com a programação de voltar para o passe, quem sabe já na próxima semana. Mas o passe também precisa de ajuda, nós precisamos de uma pessoa aqui em cima. Eu me coloquei à disposição de coordenar o passe, mas eu preciso de uma pessoa aqui em cima para me ajudar, para estar conduzindo as pessoas para a sala, para organizar a fila lá embaixo. Essa pessoa não precisa ser passista. O passista precisa de conhecimento de doutrina, conhecimento mediúnico e também ter o curso. Mas a pessoa para um colaborador não precisa. Então, quem quiser se candidatar, é só me procurar. Para as outras tarefas também, viu, gente? Para a Bazar das Delícias, para a biblioteca. Tudo isso a gente está precisando de trabalhador. Vamos botar essa casa para funcionar, porque quem só tem a ganhar somos nós. A UEC está com um monte de oferta de emprego, hein? Então. Aí tem o pagamento em bônus hora. Bônus horas. Tá bom? É bom, o salário é muito bom. É o salário do mundo espiritual aqui. Tá bom? Então, gente, fora as brincadeiras, né, a gente agradece. E quem quiser se fazer sócio, né, ser um sócio colaborador da UEC, é só procurar a livraria durante a semana. Hoje, eu acho que a tesouraria também hoje está aberta. Dá o nome lá, qualquer quantia que puder contribuir, né, vai nos ajudar. Tá bom? E também, apesar da UEC não ter ficado funcionando fisicamente, muitas atividades ficaram funcionando. E uma delas foi o atendimento às gestantes, tá? E estão precisando de cestas básicas para fornecer para essas gestantes. Tá bom? Então, vamos agora, nesse momento, como a gente não vai ter o passe individual, presencial, que a gente possa se colocar nesse instante para receber o passe, né? Vamos se posicionar numa posição confortável em nossas cadeiras, serenar os nossos corações. Vamos mentalizando assim o nosso anjo da guarda. Vamos imaginar uma luz que desce sobre nossas cabeças. E essa luz nos envolve, nos ilumina. Vamos imaginar como se fôssemos uma lâmpada tranquila a irradiar a luz. É a luz de Jesus a nos envolver com o seu amor, com a sua paz, a nos dizer: não temas, estou aqui, conte comigo. E os nossos amigos espirituais, a equipe tarefeira desta casa, nesse momento, alinha o nosso corpo físico, alinha as nossas energias, nos traz paz, nos traz harmonia, nos traz saúde. E vamos sentindo essas vibrações amorosas, esse conforto, esse amor a nos envolver.
E o nosso coração nesse instante é pura gratidão. Gratidão a esse mestre, esse amigo incondicional das nossas vidas, que sempre está ao nosso lado, só esperando que o busquemos, só esperando que cheguemos até Ele. Gratidão, Jesus. Gratidão ao nosso anjo da guarda, esse amigo também constante que está conosco, a nos ajudar, a nos intuir, a nos dar força para a nossa caminhada. E assim finalizamos a tarefa da noite, Senhor, com muita gratidão. Muito obrigada, que assim seja. Agradecemos a todos, que todos tenham uma excelente noite. Deem uma passadinha lá na livraria, venham os trabalhos da nossa equipe, equipe Mão de Fada com os artesanatos.